Boa noite, eu me chamo Natália Rodrigues, eu faço parte da turma de administração com a doutora Eli Silva. Eu vou estar fazendo a apresentação dos alunos acadêmicos, né, que fazem parte da nossa equipe, da nossa socialização. E os acadêmicos são a Natália Rodrigues, Ávila Rodrigues, Ellen Laiane, Guilherme Rodrigues e Sara Beatriz Botelho. Eles vão estar fazendo um breve resumo para vocês da nossa socialização, em cima do artigo que nos foi dado, para poder estar fazendo todo, estar respondendo, né, o fichamento, o portfólio, o slide. Então eles vão estar dando continuidade à nossa socialização. Olá, me chamo Sara. Vou dar início à nossa apresentação, que foi baseado no artigo feito por Ana Reis, André Medeiros, Cícero Eduardo, Walter Luiz e Manuel Oliveira. Esses são os autores do artigo, com o título Estudo da metodologia mista sobre soft skill, hard skill e as perspectivas dos estudantes em empresas contratadoras no ano de 2022, com a palavra-chave competência, desenvolvimento, hard skill, recrutamento, soft skill, recursos humanos. O objeto de estudo é a importância dos soft e hard skill para as empresas, como as empresas avaliam os candidatos do RH, a influência da tecnologia, visão dos estudantes em relação ao desenvolvimento de soft e hard skill, recrutamento e seleção, valorização e futuro. Na metodologia foi feito um questionário desenvolvido em 2 etapas. Para a primeira, visava a obtenção de informações para a caracterização da amostra. A segunda parte, as perspectivas dos estudantes. A pesquisa foi desenvolvida com o intuito de discutir perspectivas de recrutamento e skill valorizadas atualmente. Os principais resultados são como sugestão de estudos futuros importantes, adicionar o componente das instituições de ensino e perceber em que posição as mesmas se colocam quanto ao desenvolvimento de soft skill. Dessa forma, pode-se relacionar as 3 componentes fundamentais: os estudantes enquanto futuros trabalhadores, as empresas enquanto contratadoras e as instituições de ensino enquanto formadoras de conhecimento e competência. Os autores mais citados no decorrer do artigo são Travassos e Ribeiro. Referência do artigo a BNT Ribeiro, EMD 2017, Soft Skill no Mundo, e Travassos 2019, a importância das soft skills nas competências profissionais. E as perguntas seguintes foram utilizadas são essas mesmas que estavam no roteiro da entrevista. O que a sua instituição empregadora valoriza mais em um candidato? Que critérios são normalmente utilizados na escolha de um candidato? Houve alguma mudança desses critérios nos últimos anos? A segunda pergunta: acredita que os soft skills são mais importantes do que as hard skills? Quais são as áreas em que pode haver uma maior valorização das soft skills e das hard skills? Na sua visão, quais são os 3 conhecimentos mais valorizados pela instituição empregadora no processo de recrutamento e seleção? Por quê?
se o candidato tem língua estrangeira, se tem técnica de negociação, Microsoft, Excel, PowerPoint, etc. Declaração de IRS, inteligência emocional, investigação e pesquisa, desenvolvimento de novos negócios, gestão de tempo, trabalho em equipe. E a última, quais acredita ser a tendência para futuro soft ou hard skill? Essas foram as perguntas feitas ao entrevistado. Com a equipe, vemos que as perguntas se encaixavam perfeitamente. A atual área, porque é uma novidade que está sendo expandida nas instituições, e seria interessante colocar essas perguntas em prática ao recrutador, porque vai ser uma pergunta bem diferente, pois alguns conhecem, outros não. Aí o soft skills e o hard skill. Então o recrutador teria a ciência dessas novidades que está tendo atualmente e as empresas estão abraçando sem perceber, né? E aí tem uns que sabem, outros não sabem, e por isso preferiu usar as perguntas que já estavam prontas. Desafios contemporâneos. Dentro dessa disciplina nos foi dado um artigo, e dentro desse artigo a gente tem que fazer a nossa socialização, um fichamento, um portfólio e uma entrevista dentro do artigo. O título do artigo é Estudo de Metodologia Mista sobre Soft e Hard Skills, né? As perspectivas dos estudantes e de empresas contratadoras. Então, no título já fala, né, que a perspectiva, qual é a perspectiva do estudante? O estudante ele tem uma perspectiva, assim como a empresa contratadora também tem uma perspectiva em relação ao estudante. Então, dentro disso tem o que? O soft skill e hard skills, né? Que são utilizados dentro de empresas contratadoras. E a palavra-chave do artigo foram competência, desenvolvimento, soft skills, recursos humanos, recrutamentos, que foram as palavras-chave que a gente achou dentro do artigo. Dentro desse artigo também tem um estudo o objeto de estudo que eles utilizaram, né? Porque no artigo o artigo fala sobre uma pesquisa, né, do soft skill e hard skills, porque eles queriam saber, né, cada um tem uma função, né? Um é mais voltado para a tecnologia, o outro já é mais voltado mais para a parte teórica, né, que é os treinamentos, que é os workshops. E eles queriam saber qual era o mais importante, qual é o que a pessoa se identificava mais. E aí eles perceberam que nas entrevistas que foram dadas, dos levantamentos, eles viram que os dois andam lado a lado, um depende do outro. Então, você só tem a parte teórica, mas na hora da prática, às vezes você não saber desenvolver. Então, eles viram que os dois andam lado a lado, né? Desde o antepassado, que o hard skills, soft skills, eles já estão presentes. E as empresas, cada dia, elas estão utilizando mais para estar desenvolvendo um bom recrutamento, para estar desenvolvendo bons funcionários, né? Dentro das empresas. Olá, me chamo Ávila, eu sou estudante de administração na Uniaselv. Eu já vou falar um pouco sobre a minha experiência na entrevista, como procedeu, né? Vale ressaltar que eu moro em cidade de interior e aqui os empresários, né, os empreendedores adotam um modelo muito tradicional de administração, né? Eles não aprofundam tanto o conhecimento em outros modelos, né, de administração.
E com quem eu entrevistei também não foi diferente, né? Ele não tinha muito conhecimento sobre o assunto. E eu entrevistei o Wilson, ele é sócio administrador em um supermercado e dono de uma empresa de construção civil. Ele relatou, né, como eu falei, que não tinha conhecimento sobre esse tema. Então, de antemão, eu conversei um pouco com ele, né, expliquei sobre o assunto. E ele me relatou que os dois são temas muito relevantes, né, e que isso vai depender de cargo. Por exemplo, para atendente de supermercado, atendente de caixa, ele precisa de uma pessoa comunicativa, de uma pessoa extrovertida, porque mesmo muitos com curso, com formação, não desempenham tão bem o papel quanto pessoas espontâneas. E já na contabilidade, na administração do supermercado, ele precisa de gente que tenha mais o conhecimento, né? O conhecimento técnico, ele não... o humor da pessoa, o jeito da pessoa ser, né, não vai interferir nada para ele. O que importa para ele é o conhecimento, né, a responsabilidade que a pessoa tem. Essa foi a entrevista que eu fiz com ele, basicamente foi isso a resposta, né, dá para deixar bem claro.